Então é o seguinte, ó. Primeiro, a gente sempre vai começar por uma leitura que é uma leitura mais caprichada no seguinte sentido. Não é simplesmente uma interpretação de um texto dissertativo ou de uma fábula, ou de coisas que são literárias e que mexem com sentimento e tal. Aqui a gente tem que ter um olhar muito frio e identificar as partes da questão para justamente entender qual é a situação problema que a questão está nos impondo. Então, é sempre importante destacar qual a situação problema. Quer seja escrevendo, tá? Quer seja destacando no próprio texto. Então, você pode usar o lápis ou a caneta para fazer o destaque e tal, ou escrever. Eu gosto de escrever, e eu vou dizer para você por quê. Eu sou muito visual. Então, o que é que ocorre? Quando eu escrevo, parece que eu ativo no meu cérebro uma certa biblioteca para resolver aquele tipo de questão. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma primeira leitura aqui para você entender onde é que eu quero chegar na prática, tá bom? Então ele coloca o seguinte, ó. Uma exposição de automóveis importados recebeu no último ano 2.200 visitantes. Então eu vou colocar isso aqui em evidência. Para o próximo ano, a empresa responsável pelo evento pretende aumentar o número de visitantes em 25%. Se isso vier a ocorrer, pode-se afirmar que o número de visitantes será... Então, o que ele está buscando é o novo número de visitantes. Então, é isso que ele quer, né? Beleza. Então, vamos pensar no seguinte. Quais os dados que eu tenho, né? Eu tenho o número de visitante atual, que é 2.200, e eu tenho aqui também um dado que é o acréscimo que esses organizadores propõem, que é um acréscimo ou um aumento de 25%. Beleza? Então, eu tenho a situação problema e eu tenho os dados para tentar resolver a situação problema. Agora, o que é que eu proponho como solução, então? Então, como solução. Obviamente, isso que eu estou escrevendo aqui para você de forma tão detalhada é no momento de estudo. No momento do concurso, obviamente, você tem um tempo mais reduzido. Portanto, o que eu sugiro é, no momento de estudo, detalha para ganhar agilidade, para colocar essa agilidade à prova no dia do concurso. Então, no dia do concurso eu tenho que ser mais ágil, não é apressado, né? Então, montando aqui com o que eu tenho aqui, eu vou chegar na seguinte situação. Se eu calcular, e aí eu vou resolver de uma maneira e depois eu vou resolver de outra maneira. Se eu calcular 25% do número atual, esse resultado que eu vou obter não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque eu só estou calculando o aumento. E a situação problema não é o aumento. A situação problema é qual é o novo número de visitantes. Não é de quanto foi aumentado. Entende? Por isso que eu gosto de colocar qual a situação problema. Aqui no concurso, eles não foram cruéis. Por quê? Eles poderiam ter colocado dentre as alternativas somente o aumento. E aí, na hora que o desavisado calcula 25%, ele marcaria a primeira alternativa, que era a alternativa do aumento, tá? Então, o concurso não foi cruel, beleza? Agora, como é que eu traduzo essa expressão matemática de forma a que ela faça mais sentido? Então, vamos lá. Aí entra realmente a técnica aqui. O que é 25% de algo? 25% é a quarta parte, mas nós vamos chegar lá.
Por que a gente diz que 25% é a quarta parte? Porque 25% ele pode ser escrito como sendo uma fração. 25%. É por isso que a gente trabalha com percentual. O percentual sempre é uma divisão por 100. Tá? O produto, o D, sempre vira um produto. E aí, o 2.200, que é o nosso número-alvo aqui para ser calculado esse percentual de 25%. Então, sempre tem um produto. Aí eu vou colocar aqui um parêntese, que é o seguinte. Como que eu calculo um produto de duas frações? Então, ó, se eu tenho uma fração A sobre B e calculo o produto dela com outra fração, que é C sobre D, isso aqui simplesmente é A vezes C dividido por B vezes D. Se a gente for olhar friamente, é só isso, tá bom? Depois tem umas coisas aqui que a gente pode aprimorar para não trabalhar com números grandes, tá? Mas depois eu vou falar sobre isso. Aí o que é que acontece, né? O 25 sobre 100 é uma fração explícita, aparente. O 2.200 não parece ser. Por quê? Porque eu não tenho o denominador, eu não teria o D aqui, né? E aí a gente tem que lembrar sempre o seguinte: todo número inteiro é uma fração cujo denominador é igual a 1. E isso vem de qual fato? Vem do seguinte fato, ó. Uma fração é uma divisão. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, 25 por 100. Na verdade, o que eu estou fazendo é pegando o numerador, que é o 25, e eu estou dividindo esse numerador pelo denominador. Tá vendo? Ó? Então, a fração ela se traduz por uma divisão. Né? E se a gente for um pouco mais atrás da fração, o denominador, que é esse número de baixo, ele diz em quantas partes um todo foi dividido. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, pizza, que eu acho que é bem, bem cotidiano. Quando a gente diz assim, eu quero uma pizza de 8 fatias. Então, na verdade, se eu comer uma fatia, eu vou estar comendo 1/8 da pizza. Por quê? Porque a pizza, o todo, foi dividida em 8 partes. Se eu como uma parte, eu comi 1/8. Se eu comer 2 partes, 2/8 e por aí vai. Beleza? Então, o denominador é sempre em quantas partes o todo foi dividido, foi fracionado. E o numerador me diz quantas dessas partes eu estou tomando naquela operação. Então, aqui no caso, ele pegou um todo, dividiu por 100, e ele está tomando 25 dessas 100 partes para poder fazer algum tipo de operação. Tudo bem? Então, o significado da fração é sempre esse, tá? Legal. Então, o que é que ocorre? Bom, se eu fosse dividir aqui, a gente entraria no campo dos números decimais. Não vou fazer isso agora, mas eu coloquei aqui o sentido para você do que é uma fração, tá bom? Se a gente seguir em frente aqui, ó, então o que nós teríamos era o seguinte: 25 vezes 2.200 e 100 vezes 1. Ah, e mais uma coisa, né? Como eu coloquei que a fração é uma divisão, se eu pegar 2.200 e dividir por 1, dá 2.200. É por isso que a gente fala que todo número inteiro é uma fração cujo denominador é igual a 1. Tudo bem? Legal, então nós teríamos isso aqui, ó. Só que lembre, num concurso não é só conhecimento, num concurso é também agilidade, não é? Ao invés de multiplicar primeiro, Mayra, e transformar isso num número enorme para depois dividir, eu prefiro dividir antes. E isso muita gente acha estranho. Mas observe, eu vou fazer isso aqui, ó, passo a passo para você entender. Eu tenho isso aqui, ó. Porque 100 vezes 1 é 100, ok? Então, o que é que eu proponho fazer? Ao invés de multiplicar o 25 pelo 2.200 e depois dividir por 100, eu proponho fazer um pouco diferente. Eu proponho fazer a divisão de 2.200 por 100
E isso vai dar 22. E ficar com um produto de 25 vezes 22, que é vai resultar em um número muito menor do que 25 vezes 2.200. E por que é que eu sei que 2.200 dividido por 100 dá 22? É porque a divisão por potências de 10, 100, 1000 e por aí vai, basta você cortar os zeros, tá vendo? Se você corta os zeros, você já chega no resultado. Agora, e como é que eu faria esse produto? Bom, aí entram várias técnicas diferentes. A técnica mais usual, obviamente, é você estruturar uma multiplicação e sair multiplicando. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Coloca um zero aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E assim a gente chegaria em 550, certo? Existe também a técnica de cálculo mental para isso. No que é que ela se baseia? Então, quando eu vou para o cálculo mental, e eu vou deixar aqui um instrumento para você, porque aí se você quiser usar treinando antes, eu acho que compensa. No cálculo mental eu faço o seguinte, ó. Na hora que eu estou multiplicando 25 por 22, eu traduzo essa multiplicação assim, ó. 20 mais 5 vezes 20 mais 2. Beleza? E aí o que eu faço é uma distributiva. Então aqui eu vou multiplicar o 20 pelo 20, o 20 pelo 2, o 5 pelo 20 e o 5 pelo 2. Se eu efetuar dessa maneira, ó, 20 vezes 20 dá 400, 20 vezes 2 dá 40, 5 vezes 20 dá 100 e 5 vezes 2 dá 10. Se a gente somar, ó, 400 mais 100, 500, 500 mais 40, 540, mais 10, 550, tá vendo? E aí você pode fazer várias adaptações a isso aqui. Por exemplo, o 25 que é maior, eu vou dividir em 20 mais 5. O 22 que é pequeno, eu vou deixar 22 mesmo. Aí, 20 vezes 22, 440. 5 vezes 22, 110. Quando você soma 440 com 110, dá 550. Ou seja, os vários caminhos vão levar você sempre para a mesma situação, tá? Para o mesmo resultado. Beleza. Aí, retomando aqui a nossa solução, veja que o que eu calculei e obtive como 550 foi o aumento. Então, aumentou em 550. Agora, se eu somar esse 550 ao que eu tinha antes, que era o 2.200, aí sim eu chego na situação problema. Então, eu tinha 2.200 e agora eu tenho 550 a mais. Quando eu faço essa soma, então eu vou ficar com 2.750. E esse é o valor que a gente vai marcar aqui como gabarito para essa questão. Então é a letra D, que é o nosso gabarito.